Olá, bem-vindo ao penúltimo vídeo da série Vem o Teu Reino. Agora que você sabe exatamente qual é o reino de Jesus, que tal entender agora como nós fazemos parte desse reino? Daqui a pouquinho, após a vinheta. Certamente você já ouviu falar em algum momento a palavra Evangelho, ou boas novas ou boas notícias, ainda que tenha passado pela sua vida de forma muito rápida. Hoje eu estou aqui para te explicar que o Evangelho é justamente o caminho para o qual nós entramos no reino de Deus ou no reino de Jesus. O Evangelho é muito mais do que uma simples mensagem, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Assim diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Após ouvir todos esses vídeos, você vai perceber que nós fazemos parte de uma grande história, de um contexto maior. Hoje nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa história a partir do olhar que as Escrituras trazem para a nossa vida ou a narrativa bíblica traz para a nossa vida. Eu creio fielmente que quando nós entendemos o que é o Evangelho, nós somos conectados com o nosso passado, ou seja, com a história de uma humanidade que foi criada por um Deus soberano e poderoso. Nós somos conectados com o nosso futuro, porque nós sabemos exatamente como essa etapa da história que nós conhecemos irá terminar e o que virá depois, quando o reino de Jesus for instalado por completo nessa criação ou a restauração de toda a criação. E nós somos conectados com o nosso momento, porque nós passamos a entender exatamente qual o nosso papel aqui, agora, no hoje, porque que Deus nos permitiu viver essa fase da história. E essa é a grande sacada do próximo vídeo que virá logo após a esse vídeo. Mas hoje, a nossa pergunta é: o que é esse tal de Evangelho? Bom, para eu falar do Evangelho, não me basta falar apenas de boas notícias, eu preciso falar de mais notícias. E talvez você já tenha uma compreensão a respeito delas se você acompanhou todos os vídeos anteriores. Tudo partiu, se você lembra bem, da criação de todo um universo, de todo um cosmos, a partir de um ato soberano e poderoso de um Deus criador. Essa criação termina com as últimas palavras de Deus sendo: e vejo que tudo é muito bom, assim está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ali o Shalom de Deus foi estabelecido, ou seja, o estado de plenitude total e completa de toda a criação de forma perfeita. Entretanto, não é essa a nossa realidade no dia de hoje. Em Gênesis capítulo 3, você viu lá no segundo vídeo, que nós nos desconectamos dessa realidade perfeita, pura, de paz plena e prosperidade absoluta, quando optamos conhecer a maldade, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a forma que a história e a narrativa de Gênesis nos mostra como nós nos desconectamos de Deus. E essa era uma atitude proibida. Deus nos disse que não deveríamos conhecer o mal, pois isso traria consequências gravíssimas, e inclusive a morte. Segundo as Escrituras, todas as pessoas que nascem, elas carregam essa desconexão natural com Deus. Entenda que aqui a questão não é simplesmente se você é uma pessoa que tem uma moral adequada ou não com a sociedade ou com os outros à sua volta, mas alguém que compreende com clareza que Deus criou todas as coisas e que Ele ama a sua criação, que Ele virá em resgate dela, aliás, já está vindo em resgate dela, e que você pode fazer parte dessa restauração para uma almejada paz que eu tenho certeza que seu coração tem buscado. Enfim, hoje nós temos uma desconexão natural com Deus que é hereditária, ou seja, passa de pessoa para 100% dos seres humanos, e isso afeta as nossas atitudes, porque quando nós nos entendemos pecadores, nós entendemos que nós temos uma vida centrada no eu. Eu quero, eu desejo, eu me posiciono, a minha opinião é. Quando nós vivemos uma vida centrada na pessoa de Deus, Ele é que quer, Ele que deseja, e nós oramos: seja feita a sua vontade.
Enfim, além do pecado afetar-nos hereditariamente, ele também nos afeta quanto à nossa percepção da vida, como a forma que nós enxergamos a realidade. Essa realmente é uma má notícia, aliás, uma péssima notícia. Há dois textos que eu queria deixar para você aqui nesse momento. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17, onde o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui está o texto que apoia a minha afirmação anterior. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo nos apresenta essa questão da hereditariedade. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A segunda parte da péssima notícia que eu estou te contando é a morte. Uma morte que fez jus ao caráter de Deus, quando ele havia dito que se fizéssemos aquilo que era indesejável a ele, nós morreríamos. Deus não é como eu, não é como você. Ele simplesmente não pode voltar atrás daquilo que fala. O seu caráter é perfeito e ele precisava, mesmo com o coração entristecido e também enfurecido, ele precisava cumprir o que ele havia dito. Logo, a partir de Gênesis 3, desse momento em que nós pecamos, em que nós nos desconectamos de Deus e da sua realidade plena de paz e shalom absoluto, nós passamos a morrer de três formas. Fisicamente, é a forma mais óbvia, nós temos envelhecido a cada minuto e morrendo, assim estamos. A morte eterna, ou seja, nós não teríamos mais possibilidade de vivermos eternamente nesse estado de shalom. E a morte espiritual. A morte espiritual é a forma que o pecado nos ofuscou a respeito da percepção de quem é Deus. Então hoje, naturalmente, nós não conseguimos compreender quem é Deus. E aqui vai outro texto que está na carta de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito, e que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse príncipe do poder do ar? Justamente Satanás, aquele que afirma que nós não morreríamos se conhecêssemos o mal. Pelo contrário, Deus não queria que nós fôssemos igual a ele. E essa é uma característica muito particular do pecado na minha vida e na sua vida. Em muitos momentos, há decisões que não nos cabem, mas cabem a Deus. Nós queremos ser nossos próprios deuses e acabamos nos dando muito mal. E você vai vendo como a notícia vai ficando cada vez pior. E talvez aquela que talvez seja a pior parte dessas notícias, eu venha te dizer agora. Você não pode fazer nada, absolutamente nada, para mudar essa realidade. Não há obra nenhuma realizada pela mente, pela vontade, pelas emoções e pelo querer de qualquer ser humano que possa nos livrar da morte física, eterna e espiritual e possa nos libertar das consequências desse pecado, dessa desconexão hereditária que nós temos com Deus e impedir que nossa vontade faça algo que desagrade a Deus. O quanto essa notícia impactou seu coração? Como você se sentiu ao ouvir tudo isso que eu te disse? Bom, agora está na hora de eu começar a te dar uma boa notícia. Eu quero começar aqui citando o texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde ele diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Se não são as minhas obras que me salvam dessa triste realidade, o que me salva? O que pode mudar esse cenário na minha vida? Aqui Paulo fala que é a graça. E Deus quis que fosse assim justamente para que entendêssemos com clareza que o nosso resgate espiritual não depende de nós, mas sim de um ato voluntário da parte de Deus na nossa direção, gracioso, bondoso e amoroso, o qual nós precisamos reconhecer. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar com você a respeito da boa parte
das boas notícias. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus, sim, é amor. Mas o amor de Deus vem com justiça. Ele seria injusto se deixasse passar despercebido o erro que nós cometemos lá no passado. Então ele precisou cumprir a sua justiça. Mas junto com a justiça vem o amor de Deus. Em seu amor soberano e absoluto por nossas vidas, ele criou uma possibilidade, um caminho verdadeiro e vivo para que nós pudéssemos retornar a eles. A expressão real do amor de Deus que foi encarnar-se na história substitui então as consequências do nosso erro. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo escreve a Timóteo dizendo: pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Aqui ele fala homem Cristo Jesus, não afirmando que Jesus é somente homem, mas que há uma natureza 100% humana em Jesus, como há uma natureza 100% divina. E assim ele afirma que Deus precisou nos amar a ponto de se tornar humano, viver entre nós, sofrer como nós sofremos hoje, morrer a pena que nós deveríamos estar morrendo, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao estado de Shalom e ao seu reino. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o texto diz assim: imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Então Cristo se coloca no nosso lugar, por isso que o atributo, o título de Jesus é Cristo. Cristo não é o sobrenome dele, o nome dele é Jesus, e Cristo, ele quer dizer que ele foi separado, preparado por Deus. O próprio Deus colocou-se no nosso lugar, morreu numa das mortes mais hediondas que existia na sua época, para que vencesse aquela morte e nós pudéssemos também, aqueles que estão nele, pudessem viver uma nova vida com Cristo. Por isso que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim: aqueles que estão em Cristo são nova criação, ou dependendo da versão da Bíblia que você tenha, nova criatura. Nós já fazemos parte da restauração de todas as coisas, e você pode fazer parte dessa restauração se optar que Cristo faça parte da sua vida. Além disso, eu preciso dizer que esse amor de Cristo está no Pai e está no Espírito Santo. Esse amor é trinitário. O segundo ponto da boa parte dessa boa notícia, que faz parte do Evangelho do Senhor Jesus, é dizer que você foi amado por um Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode encontrar Deus Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia em vários lugares. Eu gostaria de citar aqui, por exemplo, o batismo do próprio Jesus, onde Jesus é batizado como sendo Deus Filho, o Espírito Santo desce como pomba sobre ele, assim afirma o texto, dando a sensação que desce flutuando, suave, perene sobre ele, e ouve-se a voz do Deus Pai dizendo: esse é meu Filho amado, que tanto me compraz. Jesus mostra-se divino, como por exemplo está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e tu governarás com cetro de justiça. Jesus também mostra-se humano. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, numa profecia a respeito de Jesus, o profeta diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Emanuel é um dos nomes de Jesus, que quer dizer Deus conosco. E tudo isso precisava acontecer numa cruz. Como eu disse há pouco, uma das formas mais hediondas de se morrer naquela época. Os romanos sabiam crucificar pessoas. Houve uma época onde os romanos perseguiram judeus e cristãos, em que incendiaram tantos cristãos e judeus numa cruz que a cidade ficou acesa, como se lâmpadas enormes estivessem iluminando toda a cidade. A cruz, ela representa a substituição radical, a forma que o amor de Deus se expressou na nossa direção, a ponto de nos libertar
dos males e das consequências do pecado, da morte eterna, como eu disse anteriormente, para que pudéssemos viver a vida eterna no reino de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou posso citar aqui o apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Ele morre de uma vez por todas. Aliás, Paulo vai dizer que nada pode nos separar desse amor, uma vez que nós recebemos Jesus na nossa vida e optamos fazer parte do reino dele, obviamente, movidos pela sua graça irresistível. Embora nunca tenha pecado, diz Pedro a respeito de Jesus, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Jesus não ficou na cruz. Então, esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Realmente com péssimas notícias no começo, mas com uma excelente notícia que vem depois, dizendo que a morte não nos para quando nós estamos em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, Jesus envia-nos, discípulos de Jesus, para chamar outros discípulos, como estou te chamando nesse momento, e dizendo que discípulos de Jesus são feitos de duas formas: batizando-se. O batismo é uma resposta à compreensão a essa mensagem que eu estou te dando, e também querendo aprender todas as coisas e todos os dias aprendendo de Jesus. Em João capítulo 6, versículo 47, o próprio Jesus diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. E para isso eu preciso me arrepender, que é uma palavra difícil, eu sei, para o seu coração, mas é muito mais do que uma ação triste ou uma ação de vergonha, mas é uma ação de restauração, uma mudança de mente. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, a partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem, o Evangelho, as boas novas, e dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está aqui, hoje. Você que está me ouvindo, o reino de Deus já chegou e ele virá por completo quando Jesus retornar. E eu termino aqui deixando algumas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, está salvo. Está salvo é uma forma de entendermos. Você, a partir de agora, então, faz parte do reino de Deus. Basta batizar-se e, além disso, dedicar uma vida aprendendo a respeito de quem é esse Deus que tanto te amou e te possibilitou um retorno ao Shalom dele, o mesmo Shalom que no final será apresentado quando Jesus voltar. Um dia seremos resgatados por completo e voltaremos ao Shalom de Deus, e assim é como nós fazemos parte do reino de Jesus, crendo nesse Evangelho, nas más e nas boas notícias, e querendo esse Evangelho na sua vida, e arrependendo-se e entregando sua vida a Jesus. E depois disso, o que fazemos? Bom, esse é o assunto do nosso último vídeo dessa série, Venha o Teu Reino.